Prontos para a nossa aula especial? Bom, o nosso assunto de hoje será adjunto adnominal. Eu estou aqui com a imagem do livro de vocês, então abram o livro e façam o acompanhamento desse vídeo junto com o livro, porque além de explicar o conteúdo, eu também vou explicar os exercícios, tá bom? Volume 4, capítulo 10. Vamos fazer as páginas 16 a 20 e depois 24 e 25. Página 16, adjunto adnominal. Como o nome já sugere, é algo que vem junto a um nome, né? Observe a análise estrutural da seguinte frase. Aquela autora brasileira publicou um livro infantil. A palavra autor é um substantivo e a palavra livro também. O sujeito da frase é aquela autora brasileira. O núcleo, nós já aprendemos, né? A palavra mais importante desse sujeito é a palavra autora. O verbo, ele é transitivo direto, ou seja, ele precisa de um complemento que é o objeto direto, que é publicou. O predicado desse verbo, tudo que sobra após o substantivo é publicou um novo livro, núcleo do predicado, publicou. O núcleo do predicado, é sempre o verbo, lembrando, tá? O objeto direto, que é um novo livro. Então, o meu verbo transitivo direto publicou, ele publica o quê? Né? Qual vai ser esse objeto? Esse objeto vai ser um novo livro. Os substantivos serão autora e livro. Estão acompanhados de outras palavras. Observe, aquela autora brasileira e um livro infantil. Então, a palavra autora, ela está acompanhada de aquela, que nós sabemos que é um pronome, e de brasileira, que nós sabemos que é um adjetivo. A palavra livro está acompanhada do artigo um e do adjetivo infantil. Bom, essas palavras que acompanham os substantivos são os adjuntos adnominais, tá? Olhando o quadrinho roxo aí, os adjuntos adnominais são termos acessórios da oração, porque pertencem a outros termos. Assim, aquela e brasileira pertencem ao sujeito, e um e infantil ao objeto. As principais classes que podem ter a função de adjunto adnominal são o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Aí estão alguns exemplos, tá? Número 1, releia a frase. Aquela autora brasileira publicou um livro infantil. Os termos que não estão destacados na oração acima são termos acessórios. Sintaticamente, eles são secundários, porém, no ponto de vista do discurso, sua importância pode ser imprescindível. Vamos lá. Sintaticamente, né, quando a gente analisa a estrutura da frase, esse termo ele é acessório, ele é um termo secundário, porque ele não é um termo tão importante assim quando a gente vai classificar cada termo na nossa oração. Porém, quando a gente vai analisar o discurso, né, a fala, o entendimento dessa frase, eles são termos de fundamental importância, porque através dele você sabe a quantidade, o gênero, né, a localização, então são termos muito importantes, tá bom? Vamos seguir para a próxima página. Indique os dois adjetivos com sentidos opostos entre si para complementar as frases abaixo, qualificando o substantivo em questão. Então, você vai me dizer dois adjetivos que tenham sentido oposto, né? Que tenham sentido oposto para cada substantivo. Então, letra A, fez uma viagem. Exemplo, tá? Fez uma viagem boa, fez uma viagem ruim e assim por diante, tá bom? 2, leia estas frases. A cidade grande era barulhenta e poluída, mas oferecia as oportunidades de que precisavam. A cidade pequena era calma e silenciosa e oferecia a paz de que precisavam. Observe os adjetivos grande e pequeno, como modificam o substantivo, que a gente já entendeu que é cidade.
definindo que tipo de cidade está em questão em cada um dos períodos. Escolha um substantivo de habilidade anterior e 2 adjetivos de sentidos opostos e elabore uma frase com cada um deles conforme o modelo. É simples, tá? Você vai escolher um substantivo que seja possível você dar a ele 2 adjetivos distintos. E você vai fazer igual à frase anterior. Você vai colocar o seu substantivo, o seu adjetivo e vai completar. Depois você vai colocar o seu substantivo, um adjetivo de sentido completamente contrário e depois vai completar, tudo bem? Na 3, indique os adjuntos adnominais que caracterizam os substantivos em destaque. Então, você tem essa famosa autora publicou um livro. Quais adjuntos estão caracterizando a palavra autora e quais, ou qual, né, está caracterizando a palavra livro? Vai fazer isso para todos, tá? Na página seguinte, que é a 18, nós temos o número 4. Todas as palavras identificadas na questão anterior pertencem à mesma classe gramatical? Então, todas as palavras que você tirou como adjunto adnominal pertencem à mesma classe gramatical? Qual é essa classe e qual a função dessa classe? Tá bom? Essa classe serve para quê? 5, você vai marcar qual alternativa indica os adjuntos adnominais presentes na seguinte frase. Então, você tem a frase e você vai marcar quais dessas palavras aí são adjuntos adnominais nessa frase. Lembrando que o enunciado está no plural, então é mais de uma palavra, tá bom? 6, leia esta frase atentando para a oração destacada. Então, você vai ler a frase e você vai observar que recebeu muitos prêmios, tá? A oração destacada, ela tem qual função? Né? Ela amplia a informação sobre o livro ou sobre a autora. E depois você vai reescrever essa frase, substituindo toda essa oração por apenas um único adjetivo. Pensa direitinho que é possível. Na 7, vou voltar aqui, ó. Na 7, considerando a autobiografia lida, foi um texto que a gente já leu em produção textual. Complete cada espaço com um trecho que dá sentido ao período. Então, você vai ler esse período e vai ver qual trecho encaixa melhor para cada período, tudo bem? Página 19. 8. Quais substantivos tiveram significados ampliados na atividade anterior? Então, quando você complementou o trecho, qual substantivo ele teve seu entendimento ampliado? É só para colocar o substantivo, ou os, né, substantivos, tá? E aqui na 9 você vai fazer o inverso. Você tem aqui o termo destacado e você vai dar uma informação para ampliar o sentido desse substantivo que já está destacado aqui. Na 10, você vai explicar qual é a diferença de sentido entre essas duas frases de cada questão. Na página 20, além do sentido, qual é a diferença sintática entre os períodos? Então, você tem toda uma explicação aqui que você vai ler com calma. E depois, na 11, você vai completar cada frase com um adjetivo para que ele venha fazer parte do sujeito, tá? De novo aqui, ó, que eu acho que não ficou muito claro. Complete cada frase de modo que o adjetivo passe a fazer parte do sujeito da oração. Então, eu tenho aqui, os detetives são curiosos. Exemplo, tá? O curiosos, né, que é o meu adjetivo, ele está após o meu sujeito. Então, eu preciso... ele está após o meu verbo. Eu preciso deixar esse adjetivo dentro do meu sujeito. Então, exemplo, os detetives curiosos foram presos, tá bom? Já fiz a primeira para te ajudar, mas você pode fazer de outra maneira. Na 12, você vai fazer uma análise dessas duas orações e vai dizer qual é a diferença sintática, ou seja, qual é a diferença de sentido entre elas, tá? Agora, você vai pular lá para a página 24, que é aqui, que é o que eu já conquistei. O que é o que eu já conquistei, você já sabe, é um resumo de tudo que foi trabalhado nesse capítulo. Ele está bem facinho de ser feito.
Então, você vai fazer a página 24 e a página 25, que é essa aqui, tá bom? Boa atividade. Qualquer dúvida, podem fazer contato comigo pelo WhatsApp. Lembrando para poder respeitar os dias. Beijinho, até a próxima aula.